Você já parou para pensar no que realmente significa professar a fé no credo? Quando dizemos, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, estamos resumindo o destino de toda a nossa existência. Não é apenas uma oração repetida na missa, é a chave que revela quem somos, aonde vamos e o que Deus preparou para nós. Hoje, vamos mergulhar juntos nos últimos artigos do Credo, aqueles que falam diretamente da nossa esperança. A Igreja como comunidade viva, o perdão que liberta, a ressurreição que transforma nosso corpo e a vida eterna que é a meta final. Cada palavra aqui é capaz de mudar sua visão da fé, da vida e até da morte. E já no início, quero te fazer um convite especial. Se você deseja compreender o poder do credo como nunca antes, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui você encontrará reflexões profundas, mas claras, que vão ajudar você a viver e rezar melhor a fé católica. Deixe também seu comentário. Qual desses artigos mais toca a sua alma? A comunhão da Igreja, o perdão de Deus, a esperança da ressurreição ou a promessa da vida eterna? Compartilhe sua experiência, porque seu testemunho pode tocar outras vidas. E não esqueça de compartilhar este vídeo. Você pode ser o instrumento para que alguém redescubra a beleza do credo e a grandeza da fé católica. Agora, respire fundo e prepare-se. Vamos juntos percorrer os últimos passos desta oração que resume a história da salvação e que termina com a palavra mais poderosa de todas. Amém. Quando proclamamos no credo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, tocamos no coração da dimensão comunitária da fé. Até aqui, os artigos do credo nos conduziram a Deus Pai, a Cristo Filho e ao Espírito Santo. Agora, chegamos à Igreja, fruto da ação da Trindade no mundo, corpo vivo de Cristo animado pelo Espírito. A fé cristã não é uma jornada solitária. Ela é sempre vivida em comunhão. A Igreja é chamada de santa não porque seus membros sejam impecáveis, mas porque sua origem é divina. Ela nasce do coração traspassado de Cristo na cruz e é sustentada pelo Espírito Santo. Como ensina o Catecismo no número 823, a Igreja é ao mesmo tempo santa e chamada à santificação. Isso significa que, mesmo composta por pecadores, a Igreja é santa em sua essência, porque é habitada pela graça de Deus. Essa santidade não é conquista humana, mas dom divino. Chamá-la de católica significa reconhecer sua universalidade. Católica quer dizer para todos. Ela não é propriedade de um povo, de uma cultura ou de uma época. Desde o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles anunciaram o Evangelho em várias línguas, a Igreja nasceu para ser universal. Seu chamado é abraçar toda a humanidade em todos os lugares e tempos, sem distinção. Por isso, professar a fé na Igreja Católica é professar a fé em uma comunidade que atravessa fronteiras, línguas e culturas, permanecendo una na mesma fé. Mas esse artigo do Credo vai além. Ele proclama também a comunhão dos santos. Essa expressão, muitas vezes mal compreendida, é um dos tesouros da fé cristã. A comunhão dos santos significa que todos os batizados estão unidos em Cristo, vivos ou mortos. É a ligação invisível entre a Igreja peregrina na terra, a Igreja padecente no purgatório e a Igreja triunfante no céu. Não estamos sozinhos na caminhada da fé. Fazemos parte de uma família imensa que ultrapassa o tempo e o espaço. Isso quer dizer que a oração de um cristão alcança o outro, que a santidade de um santo beneficia toda a Igreja, que os sofrimentos oferecidos por alguém podem ajudar os irmãos. Essa comunhão é como uma corrente de amor que atravessa gerações, sustentando e fortalecendo a todos. Quando rezamos pelos falecidos, participamos dessa comunhão. Quando pedimos a intercessão dos santos, reconhecemos que eles continuam unidos a nós no amor de Cristo.
Essa verdade também nos ensina que a fé não pode ser vivida de forma individualista. Não é possível dizer eu creio, mas não preciso da igreja. A igreja é mãe que nos gera na fé, é corpo que nos sustenta, é comunidade que nos apoia. O cristianismo é pessoal, mas nunca privado. Sempre que rezamos o credo, afirmamos não apenas nossa fé individual, mas a fé da igreja inteira. A comunhão dos santos também nos desafia a viver em unidade. Em um mundo dividido por ideologias, culturas e interesses, a igreja é chamada a ser sinal de comunhão. Isso não significa uniformidade, mas unidade na diversidade, como um corpo que tem muitos membros, mas todos formam um só organismo. A comunhão não é opcional, é a essência da igreja. Na prática, professar esse artigo do credo é assumir o compromisso de viver a fé em comunidade, de não se fechar em si mesmo, mas de se abrir ao outro. É reconhecer que precisamos da igreja, precisamos dos sacramentos, precisamos da oração uns pelos outros. É aceitar que a santidade não é conquista solitária, mas fruto de uma vida vivida em comunhão com Cristo e com os irmãos. Quando dizemos creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, estamos proclamando nossa pertença a uma realidade muito maior que nós mesmos. Estamos afirmando que fazemos parte de um povo, de uma família espiritual, de um corpo vivo que tem Cristo como cabeça. Estamos dizendo que acreditamos no poder da comunhão, que confiamos na intercessão dos santos, que vivemos unidos aos irmãos que já chegaram ao céu e que caminhamos juntos, sustentados pela mesma esperança. Esse artigo nos convida a mudar a forma como vemos a igreja, não como uma instituição distante, mas como nossa casa espiritual, não como um peso, mas como um dom, não como uma estrutura humana falha, mas como um mistério divino, sinal visível da graça invisível. Por isso, cada vez que recitamos esse artigo, precisamos fazê-lo com consciência. Não é apenas uma afirmação doutrinal, é um compromisso de vida. Viver em comunhão, buscar a santidade, ser igreja no mundo. E nesse compromisso encontramos força, porque sabemos que não estamos sozinhos. A comunhão dos santos nos envolve, nos sustenta e nos conduz até o encontro definitivo com Deus. Quando proclamamos no credo, na remissão dos pecados, estamos no coração do Evangelho, porque a boa notícia que Cristo trouxe ao mundo é exatamente esta: Deus perdoa. Ele não apenas tolera, ele não apenas esquece, mas apaga, restaura, transforma. A remissão dos pecados não é um detalhe da fé, é sua essência. Desde as primeiras páginas da Bíblia, o pecado aparece como ferida que separa o homem de Deus. Adão e Eva se afastam, Caim levanta a mão contra o irmão, a humanidade inteira se desvia. Mas ao longo da história da salvação, Deus nunca deixa de buscar o pecador. Ele envia profetas que chamam à conversão, ele oferece alianças, ele manifesta sua misericórdia repetidas vezes. Tudo isso culmina em Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na cruz, Jesus não apenas sofre uma injustiça, ele assume sobre si o peso de todo o pecado humano. Cada egoísmo, cada mentira, cada traição, cada violência encontra na cruz o lugar do perdão. O Catecismo da Igreja Católica, no número 977, afirma: a remissão dos pecados foi conquistada para nós pela morte redentora de Cristo. Isso quer dizer que não há ofensa que o sangue de Cristo não possa apagar. Esse perdão nos é comunicado de forma sacramental. No batismo, recebemos a primeira e mais radical remissão. Todo pecado, original e pessoal, é apagado e o ser humano renasce para a vida nova em Cristo. Mas a fragilidade humana permanece, e é por isso que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, recebeu de Cristo o poder de perdoar também os pecados cometidos após o batismo. Foi o próprio Senhor quem disse aos apóstolos: a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João 20, 23.
Assim nasceu o sacramento da reconciliação, onde o pecador arrependido encontra a misericórdia de Deus de forma concreta. É importante perceber que a remissão dos pecados não é apenas apagar uma mancha, como quem limpa um quadro negro. É muito mais profundo, é restaurar a comunhão com Deus, com a igreja e consigo mesmo. O pecado isola, fecha, destrói relações. O perdão reabre, reconstrói, liberta. Por isso, o Catecismo, no número 981, ensina: os pecados são realmente perdoados na Igreja pela graça de Deus por meio da obra do Espírito Santo. Mas esse artigo do Credo não fala apenas do perdão recebido. Fala também do perdão oferecido. Quem experimenta a remissão dos pecados é chamado a se tornar testemunha da misericórdia, a perdoar também aqueles que o ofenderam. Não podemos pedir perdão a Deus e negar perdão ao irmão. A oração do Pai Nosso nos recorda isso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse é um ponto decisivo. O perdão é dom, mas também é missão. Somos chamados a ser instrumentos da misericórdia. A comunhão dos santos, proclamada no artigo anterior, se realiza de forma concreta quando aprendemos a perdoar, quando não deixamos o rancor governar nossas relações, quando preferimos a reconciliação à vingança. No entanto, perdoar não é fácil. Muitas vezes nos apegamos às mágoas, às feridas, às injustiças sofridas. É aqui que o Espírito Santo entra em ação. Ele é quem nos dá a força de perdoar, quem nos dá coragem de deixar para trás o ódio, quem nos ensina a imitar Cristo. A remissão dos pecados não é apenas algo que recebemos, mas algo que se torna realidade no mundo através de nós. Professar na remissão dos pecados é, portanto, proclamar fé em um Deus que não desiste, que sempre dá uma nova chance. É professar confiança em uma igreja que, apesar das falhas humanas, continua a ser lugar de reconciliação e misericórdia. É comprometer-se a ser, no mundo, sinal vivo dessa misericórdia. Esse artigo do Credo traz consolo profundo, porque quem nunca se sentiu esmagado por seus erros? Quem nunca pensou, eu não tenho mais conserto? Esse artigo nos recorda que sempre há saída, sempre há esperança, sempre há perdão. Não existe pecado maior que a graça de Deus, não existe queda tão profunda que a mão de Cristo não possa nos erguer. Cada vez que rezamos o Credo e afirmamos nossa fé na remissão dos pecados, estamos dizendo: eu acredito em um Deus que me perdoa. Eu acredito em uma igreja que reconcilia. Eu acredito em uma vida nova possível. Estamos reafirmando que não somos prisioneiros do passado, mas caminhantes rumo ao futuro da graça. Esse é o poder desse artigo: libertar-nos da culpa e encher-nos de esperança. Ele nos lembra que o perdão é o maior milagre que Deus realiza diariamente, e que esse milagre está ao alcance de todos os que se abrem à sua misericórdia. Quando proclamamos no Credo, na ressurreição da carne, tocamos em uma das verdades mais surpreendentes e desafiadoras da fé cristã. Porque aqui não se trata apenas da imortalidade da alma, como muitas culturas e religiões já intuíram, mas de algo muito mais radical: a promessa de que também o nosso corpo será ressuscitado, transformado e glorificado no fim dos tempos. Desde os primeiros séculos, esta afirmação foi escandalosa para muitos. Os gregos, por exemplo, acreditavam na alma imortal, mas desprezavam o corpo, visto como prisão da alma. O cristianismo, ao contrário, proclamou algo inédito. Deus não criou o corpo como algo descartável. Ele é parte essencial do ser humano e será restaurado em sua plenitude. O fundamento dessa fé está na ressurreição de Cristo. Como ensina São Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15:17. Jesus ressuscitou com seu corpo. Não voltou como um espírito desencarnado, mas com a mesma carne que sofreu na cruz, agora gloriosa e imortal.
Ele mesmo mostrou as marcas dos cravos aos discípulos, comeu com eles, caminhou ao seu lado. Ao mesmo tempo, seu corpo ressuscitado tinha propriedades novas. Não estava sujeito às leis da morte, podia atravessar portas fechadas, era incorruptível. Cristo ressuscitado é a garantia de que também nós ressuscitaremos. O Catecismo da Igreja Católica, no número 990, explica: a ressurreição da carne significa que após a morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas que também os nossos corpos mortais voltarão a viver. Essa verdade dá novo sentido à nossa existência, porque mostra que a salvação não é apenas espiritual, mas total. Deus salvará o homem inteiro, corpo e alma. Mas o que significa essa ressurreição para nós? Significa que o corpo que hoje carregamos, com suas limitações, doenças e fragilidades, será transformado. Não será anulado, mas glorificado. São Paulo compara o corpo atual a uma semente. O que se semeia é corruptível. O que ressuscita é incorruptível. Semeia-se fraco, ressuscita cheio de força. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 42, 44. Assim como uma semente parece pequena e frágil, mas contém em si a promessa de uma planta grandiosa, assim o nosso corpo contém a promessa de uma glória futura. Essa fé também nos ensina a valorizar o corpo no presente. Ele não é um objeto descartável, não é apenas matéria a ser usada, mas templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Isso significa que devemos cuidar dele com dignidade, respeitar sua sacralidade, viver a pureza, buscar a saúde, mas sempre lembrando que sua plenitude virá na ressurreição. O artigo da ressurreição da carne também dá sentido ao nosso luto. Quando perdemos alguém, o corpo parece ser apenas pó que volta ao pó, mas a fé nos recorda que aquele corpo não está perdido para sempre. Ele será ressuscitado no último dia. Essa esperança consola e fortalece porque nos lembra que a morte não tem a última palavra. Mas alguém poderia perguntar: como será esse corpo ressuscitado? O Catecismo responde que será o mesmo corpo, mas transformado em corpo glorioso, como o de Cristo. Não sabemos exatamente como será, mas sabemos que não haverá mais dor, doença, corrupção ou morte. Será um corpo em plena harmonia com a alma, plenamente participante da glória de Deus. Essa fé também nos convida a viver a vida presente em perspectiva. Muitas vezes cuidamos demais do corpo apenas para satisfazer vaidades passageiras, mas esquecemos de cuidar dele como templo do Espírito. A ressurreição da carne nos chama a olhar o corpo não só como beleza exterior, mas como instrumento de santidade e como parte essencial do nosso destino eterno. Professar na ressurreição da carne é, portanto, proclamar esperança. Esperança de que o sofrimento não será eterno, de que a morte não será definitiva, de que a vida terá continuidade em uma forma nova e gloriosa. É dizer ao mundo que Deus não abandona sua criação, mas a leva à plenitude. É afirmar que a redenção é total, que nada do que somos será perdido. Cada vez que rezamos esse artigo do Credo, estamos dizendo: eu creio que minha vida não termina no túmulo. Eu creio que meu corpo, mesmo frágil e mortal, tem destino eterno. Eu creio que o Senhor transformará minha fraqueza em glória. Esse artigo é fonte de coragem, porque nos dá forças para enfrentar a doença, a velhice e a morte com fé. É fonte de dignidade, porque nos lembra do valor do corpo. É fonte de esperança, porque nos projeta para a vida eterna. E assim, ao professar a fé na ressurreição da carne, proclamamos a vitória de Cristo em nós. Uma vitória que já começou, mas que será plena no último dia. Quando chegamos ao último artigo do Credo e proclamamos: na vida eterna, amém, encerramos a profissão de fé olhando para o ponto de chegada de toda a nossa existência.
É como se cada palavra do credo nos tivesse conduzido passo a passo, do início da criação até a plenitude do fim, e agora contemplássemos a meta definitiva, a vida eterna em comunhão com Deus. Mas o que significa vida eterna? Não é simplesmente continuar vivendo indefinidamente como vivemos agora. A vida eterna não é uma repetição sem fim dos dias da terra, mas a transformação radical da existência em plenitude. É a participação total e definitiva na vida de Deus. É estar para sempre na presença daquele que é amor. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1024, afirma: a vida eterna é a vida com Deus, em união com a Santíssima Trindade, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados. Isso significa que o céu não é apenas um lugar, mas um estado de comunhão. No céu, não veremos a Deus de longe, mas face a face, como está escrito. Agora vemos como em espelho e de maneira confusa, mas então veremos face a face. Em Coríntios 13:12. Essa é a chamada visão beatífica, a realização do maior desejo do coração humano. Ao professar a fé na vida eterna, também reconhecemos as realidades últimas: céu, purgatório e inferno. O céu é a comunhão plena com Deus, a alegria sem fim, a realização de todos os anseios do coração. O purgatório é a purificação final dos que morrem na graça, mas ainda precisam ser libertos de imperfeições para entrar no céu. O inferno, por sua vez, é a escolha livre e definitiva de se afastar de Deus, a recusa de seu amor. Não é Deus quem condena, mas é o homem que rejeita a salvação. Essa fé nos chama a viver com responsabilidade e esperança. Responsabilidade porque nossas escolhas têm peso eterno. O modo como vivemos hoje decide nossa eternidade. Esperança, porque sabemos que Deus deseja a salvação de todos e nos oferece sua graça continuamente. Ele não se cansa de chamar, não se cansa de perdoar, não se cansa de oferecer o caminho da vida eterna. O amém que encerra o credo tem aqui um significado profundo. Não é apenas um fim formal, é uma adesão total. Amém significa assim seja, eu creio, eu confio, eu entrego. Ao dizer amém, selamos com nosso coração tudo o que professamos com os lábios. É como assinar com a própria vida o compromisso de viver segundo a fé. A fé na vida eterna muda a forma como encaramos o presente. Quem acredita que a morte não é o fim, mas uma passagem, vive com coragem, enfrenta as dificuldades com esperança, sabe que o sofrimento não tem a última palavra. Essa fé consola no luto, dá força nas provações, orienta as escolhas do dia a dia. Ela também dá sentido à nossa busca de felicidade. Todos nós desejamos ser felizes, mas aqui na Terra, nossa felicidade é sempre limitada, sempre incompleta. A vida eterna é a promessa de uma felicidade plena, que não passa, que não depende das circunstâncias, porque está enraizada no próprio Deus. Cada vez que recitamos na vida eterna, amém, proclamamos a certeza de que não caminhamos para o nada, mas para um encontro. Não somos jogados no vazio, mas chamados a participar da festa eterna do céu. Essa certeza deve encher nosso coração de alegria e transformar nossa vida em testemunho de esperança. Assim, ao concluir o credo com esse artigo, fechamos o círculo da fé. Começamos proclamando Deus Pai Criador, passamos por Cristo Redentor, professamos o Espírito Santo Santificador e a Igreja como corpo de Cristo. E agora contemplamos a meta final, a vida eterna. Essa é a história da salvação condensada em uma única oração. E ao dizer amém, fazemos dela nossa própria história, nosso próprio compromisso, porque professar o credo não é apenas repetir verdades, é abraçar um caminho, é viver uma missão, é assumir uma esperança. O amém final é a resposta do coração que confia totalmente em Deus e espera dele a vida eterna.